Só um bocadinho para trás, porque eu vou escrever na diamantina. Está bem? Obrigado. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, muito obrigada pela presença aqui no domingo à tarde. Agradecemos imenso para lançar mais um livro destes dois aventureiros sempre imparáveis, sempre a querer criar coisas novas e desta vez na área do coaching e das neurociências. Vamos tentar fazer uma apresentação que seja agradável para todos, ligeira, e vamos começar agora aqui com uma intervenção da Francisca, que está muito ansiosa de fazer o lançamento do livro, depois dá-me ao falar umas primeiras palavras, está bem? Francisca. Ok. Então, boa tarde a todos. Se calhar fazer primeiro um enquadramento de como é que surge esta obra. Então, nós começámos por pensar que os trabalhos dos nossos alunos, as dissertações que eles fazem na certificação de coaching, eram demasiadamente bons para estarem guardados em caixotes. Então, a primeira coisa que nós pensámos foi organizar os trabalhos dos nossos alunos em grandes temas, dos quais nós fazíamos uma introdução, e lançar esses trabalhos. Seria interessante para os nossos alunos, que tinham visibilidade, e era também interessante para nós, porque conseguíamos fazer sempre ali um enquadramento que explicasse a aplicação do coaching nas diferentes áreas. Depois de termos feito isto, começaram a aparecer, e 2024 foi efetivamente um ano muito difícil para o coaching, começaram a aparecer os desacatos com algumas pessoas que se dizem coach. Houve algumas reportagens na televisão, algumas coisas que foram acontecendo, eu fui ao polígrafo, mas senti claramente que não era suficiente aquilo que tínhamos feito. Ou seja, era um momento e era um ano em que nós tínhamos que explicar claramente o que é coaching e o que é que não é. Dito de outra forma, o que é que algumas pessoas que dizem que são coaches, o quanto é que elas são diferentes de nós e daquilo que nós fazemos. Okay? Elas podem continuar a dizer o que são o que elas quiserem. Nós queremos explicar o que é o coaching e o que é que não é, qual é a nossa visão, qual é a nossa perspectiva e do nosso ponto de vista o que é a metodologia. Então, dito isto, pensámos que se calhar não começaríamos pela aplicação prática, mas por explicar o que era a metodologia. E passámos para o segundo volume, em que explicamos detalhadamente o que é a metodologia de coaching. No fundo é o que fazemos na certificação de coaching, que a Matilde conhece, que a Karina, o José Augusto, etc. conhecem. E fomos detalhadamente explicar o que é, as ferramentas, a metodologia, o que fazemos. Mas depois as coisas tomaram outro rumo, não é? E o final do ano foi rico em espetáculos que continuaram a falar sobre coisas que se diziam ser coaching. Então nós achámos que também fazia sentido criarmos aqui uma vertente científica do coaching para mais uma vez fazermos a diferença. E foi assim que juntámos as neurociências ao coaching e surge o terceiro volume, que passou a ser o primeiro. Então, o primeiro volume, afinal, é a fundamentação científica do que é o coaching, portanto, os contributos das neurociências para o coaching é a fundamentação. O segundo continua a ser o segundo, que é a metodologia. E o terceiro, o quarto e o quinto, e os que vierem por aí fora, são os contributos dos nossos alunos. São os trabalhos que os nossos alunos fazem, que são trabalhos muito elaborados e que merecem também ter visibilidade com o nosso feedback. E o meu colega vai falar sobre o coaching mais um pouquinho. Bem, boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, antes de começar a dizer algumas coisas, para já eu não preparei nada, como às vezes é normal, não é? Mas queria aproveitar a presença de algumas pessoas para fazer alguns agradecimentos, não é? Eu costumo dizer que a base da pirâmide da felicidade, quem já leu, é gratidão. Eu estou sempre a lembrar disto a todas as pessoas que passam pela minha vida, não é? E então, dando o exemplo, eu quero agradecer para já, em primeiro lugar, ao Copec, que está ali atrás, que é foi a pessoa que produziu a capa. Porque, normalmente, nós começamos a trabalhar um livro e depois é bom começarmos a pensar na imagem dele. E a capa é uma coisa importante. As capas. Esta é a primeira. As capas. Exato, esta é a primeira. Depois dizer como é que começou, não é? Eu já não estou ligado ao coaching há vários anos.
A Paula, numa determinada altura, começou-me a convidar para eu participar assim pontualmente em algumas conferências, etc. E depois surge este convite para eu desenvolver alguns temas que têm a ver com o coaching, né? E eu tive muito gosto em desenvolver 2 capítulos, um deles sobre o neurodesenvolvimento, e é sobre ele que eu vou falar um pouco sobre, digamos, sobre o neurodesenvolvimento. E dizer uma coisa que é, digamos, eu só digo coisas que são óbvias, só que são tão óbvias que as pessoas às vezes esquecem-se delas, não é? Nós não dizemos ao nosso corpo que precisamos de respirar, porque é tão óbvio que ele faz isso sozinho. Mas também não dizemos ao nosso corpo como é que deve mastigar. E mastigar tem alguma ciência, não é? Porque cada coisa no nosso corpo tem uma função. É como numa orquestra de música, não é? Cada aparelho, cada instrumento tem uma função e cada um deles tem que tocar aquilo mesmo direitinho para depois o conjunto valer a pena. E por falar na mastigação, é uma das coisas que muitas das vezes as pessoas não fazem, né? E entra direto lá para dentro e o estômago faz o trabalho dos dentes, não é? E depois temos problemas. Mas não é sobre isso, só sobre essa parte que eu vos quero dizer. Queria-vos falar de uma coisa que me lembrei há pouco tempo que estava ali a falar com o Copec. Das coisas mais importantes, e vou-vos contar uma história. Há uns tempos atrás eu trabalho muito nesta área do desenvolvimento pessoal, tenho vários livros escritos sobre essa área, porque eu acho que há muito a fazer nessa matéria. Essencialmente começando pelos meninos pequeninos, não é? Eu começo agora, tenho um laboratório de experiências em minha casa, que é o meu neto, não é? O meu neto mais velho. Então eu faço uma série de experiências. Uma das experiências mais giras que se pode fazer com as crianças é aquilo, digamos, começa na educação. Mas há uma coisa que o meu filho deve estar para aí, que é o Álvaro, o meu neto, e o meu filho trocou-lhe as voltas, e quando ele começou a aprender a falar, ele, a ensinar as cores, ele diz o azul, o amarelo, e substituiu, há alguns anos, o vermelho por o rojo, o vermelho em espanhol. Curiosamente, ele agora agora já sabe diferenciar, mas curiosamente quando lhe perguntavam no infantário as cores, ele dizia rojo, e eles corrigiam, e ele, não, é rojo. E desde essa altura ele sabe que rojo é o vermelho, e depois foi aprendendo. Portanto, esta questão de começarmos a trabalhar os miúdos. Nós podemos fazer o que quisermos, não com o coaching também, mas na área da programação neurolinguística, nós podemos fazer o que quisermos se trabalharmos bem desde meninos, não é? Mas para vos dizer que há uns tempos atrás eu trabalhei a nível académico o sucesso. E é sobre o sucesso que eu vos quero falar. Esta questão do sucesso, começo sempre por dizer, em todas as conferências que eu faço, o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Porque o sucesso só vem depois de muito trabalho, como é evidente, não é? Nós conhecemos muitas pessoas de sucesso e se nós formos estudar a história deles, percebemos que tem ali muito trabalho, não é? Mas então, sobre o sucesso, há alguns anos atrás, nos Estados Unidos foi feito um estudo longitudinal, um projeto de investigação que estudava precisamente esta questão do sucesso. Como é que começavam nos 15 anos e acompanhavam os miúdos até aos 30 anos, não é? Para perceber, falavam com eles todos os anos, e para perceber aquilo que distinguia, passado uns anos, aqueles que tinham sucesso, uns tinham mais sucesso que outros, para tentar ver que características é que os jovens que tinham sucesso tinham de diferentes, ou criaram, ou ganharam de diferentes dos jovens que não tinham sucesso, não é? Nós chegámos aos 20, 21, uns tiveram sucesso na universidade, outros já tinham empresas, etc, e outros não passavam daquilo que o povo diz, não passavam da cepa torta, não é? E nós ainda vemos muita gente, nós temos muita gente, digamos, desse material em Portugal. E então, depois desse estudo todo, e foi uma das coisas que me admirou, eles codificaram tudo aquilo que as pessoas foram dizendo, e uma das coisas que surgiu como a característica mais importante que nós temos, que tem as pessoas que têm sucesso, é uma coisa incrível. E eu estive a falar um pouco com o Copec sobre isso, que é uma coisa que se chama autocontrole. Autocontrole. E o autocontrole, se vocês quiserem saber o que é autocontrole, é exatamente o fazermos aquilo que nós queremos e não fazermos aquilo que não queremos. É fazermos aquilo que nós queremos e não aquilo que os outros querem que nós façamos. Eu vou dar alguns exemplos. Eu digo isto, por exemplo, o meu filho Francisco está aí. Quando era mais novo ele pedia, pai, posso levar o carro?
E eu dizia, podes, mas não vais beber, certo? Porque quem conduz não bebe. O autocontrole é ele chegar e ir para uma festa de aniversário e cumprir aquilo que se comprometeu. Chegar e os amigos dele, Francisco, bebe aqui um copo e tal, e só um, não faz mal e tal. E ele ter o autocontrole necessário para não cair em tentação e é só um. O autocontrole, por exemplo, é as pessoas dizerem que vão começar a fazer um regime de nutrição em janeiro e cumprirem. E são todos uma camada de aldrabões, porque prometem em dezembro e em janeiro já não fazem. E o autocontrole é aquilo que mais influencia as nossas vidas. Acreditem, se puderem apostar, se eu pudesse apostar uma ficha só no miúdo pequenino, aquilo que eles precisam mesmo é desse autocontrole. Eu dizia há pouco, ainda há pouco fiz isso com o meu neto, que é a questão das prendas, não é? Coloquem um miúdo a perguntar-lhe, ele quer uma prenda, e vocês dão-lhe uma prenda pequenina hoje ou uma maior amanhã. Estão a ver? O que é que tu queres? Queres esta pequena ou queres esta maior amanhã? E se ele conseguir aguentar até amanhã para ter a maior, é fantástico. Está no caminho certo. Têm que trabalhar isso. Portanto, o capítulo do neurodesenvolvimento, para além do autocontrole, fala de uma série de características. Mas se eu tivesse que eleger é o autocontrole, e nós temos que o trabalhar todos, independentemente da idade. Há tanta coisa que nós temos que nos controlar. Estão a ver? Se conseguirem isso, há uns tempos atrás, numa das conferências da Paula, online, eu falava do autocontrole também, que eu falo muito sobre esta questão do autocontrole, e treino muito o autocontrole, certo? Eu treino muito o autocontrole. E uma das senhoras que estava lá disse, mas espera aí, mas disse que é possível treinar o autocontrole. É possível treinar o autocontrole. Estão a ver? É possível. Como é que nós fazemos? Aos bocadinhos. Dizer, então eu vou ter o autocontrole de eu quero comer aquele bolo e não vou comer. Isso é das coisas mais difíceis. Só não é difícil porque ela sabe que daqui a 10 minutos pode quebrar essa questão do autocontrole e comer. Estão a ver? Portanto, isso não é um bom treino. Mas, por exemplo, um exemplo que eu dei na altura e que vos vou dar aqui. O autocontrole sozinho. Vocês sabem que de manhã, normalmente toda a gente toma banho, não é? De manhã, não é? Portanto, vai tomar banho e nós temos a possibilidade, e sabem que a água deve ser mais ou menos tétida e depois, à medida que nós formos saindo, podemos ir reduzindo a temperatura da água até quando aguentarmos. Então, uma das formas de nós treinarmos é ir reduzindo lentamente, porque é um autocontrole total, certo? E se vocês fizerem isto um dia, 2 dias, até ao limite, até se puderem ficar mesmo gelada no inverno, é fantástico, não é? Porque vocês têm que ter um autocontrole incrível para não fugir ou para não ficar ali a tremer. Porque, efetivamente, depois faz a diferença a seguir quando nós saímos do banho. Portanto, eu digo sobre o autocontrole, eu estava aqui a falar durante mais 1 hora, mas não vou falar sobre isso mais, vou passar lá para lá, porque agora temos um momento que eu estou muito curioso de ouvir este momento que vem a seguir. Portanto, uma das coisas que eu vos vou recomendar, ou melhor, que vos vou desejar é um bom ano para todos e vemos por aí. Bom, então, de onde vem esta conversa? Porque, efetivamente, o nosso livro vai juntar o coaching e as neurociências e, se calhar, para início de conversa, a primeira coisa que nós devemos perceber é o que é o coaching. E o coaching é uma metodologia de atingimento de objetivos. E, de repente, podemos ser tentados a pensar que é como o Ben Neurone, serve para tudo. E não serve. Ou seja, a metodologia em si, efetivamente, é eficaz. A questão é que características têm as pessoas que vão utilizar a metodologia. E é aqui que entra o tal autocontrole, não é? Como é que nós conseguimos gerir ou não as nossas emoções. Bom, então o que nós pensámos foi, não fossem as pessoas dizer que isto das neurociências era uma coisa complexa, trouxemos uma criança com 7 anos para nos falar sobre isto. Então, a primeira pergunta que nós temos para a Francisca é: Francisca, tu sabes o que são resultados? O que é que são resultados? Os resultados são, por exemplo, ter boas notas quando estamos a fazer um teste. Ok, e mais? Ter bons comportados quando Bem comportados, bom comportamento, boa. com a família e com os amigos. E mais? Por exemplo, no desporto. Conseguimos fazer o que nós queremos, não é? Dançar bem ou correr as provas que nós queremos. Boa. Ok, então pensa lá. O que é que tu achas que influencia os nossos resultados?
tu sabes, sem ser estas coisas complicadas que o tio Martim disse, né, que é o autocontrole, do teu ponto de vista, o que é que influencia os resultados? Diz, fala alto. Diz, fala alto. Nossas emoções. As nossas emoções. E onde é que estão as emoções? O nosso cérebro. Estão no nosso cérebro. Então, e as emoções no cérebro estão misturadas com aquilo que nós pensamos, não é? Então explica lá. Quando nós temos bons resultados, que tipo de emoções é que nós temos? Boas. Boas. E quando não temos bons resultados, que emoções é que não? Por exemplo, o que é que são exemplos de emoções boas? Alegria. Boa, está bem. Então, e quando não temos bons resultados, que emoções é que nós temos? Tristeza. Raiva. Boa. Com essas emoções nós não conseguimos bons resultados. Certo? Então, vamos eliminar as más emoções e não temos más emoções? Não, então. Precisamos delas. Precisamos delas. Precisamos de todas, das boas e das más, é isso? Sim. Ok, dá-me lá um exemplo porque é que eu preciso de uma emoção menos boa. Medo precisamos porque quando estamos a ver um carro a ir muito depressa, conseguimos ter medo para voltarmos para trás para não sermos atropelados. E se nós não tivéssemos medo, podíamos ser atropelados. Ok, e por exemplo a tristeza. A tristeza. Para que é que serve a tristeza? Achas que a tristeza pode ser importante nos nossos resultados? Sim. Dá-me um exemplo. Por exemplo, uma amiga nossa tem uma boa nota e nós não temos. E temos que ficar tristes porque nós não temos. Para a próxima vez ficamos melhores. E temos que nos esforçar. Boa? Bom, estão a ver? Afinal, as coisas ficam fáceis, não é? Tem uma criança com 7 anos que consegue explicar isto. Uma salva de palmas para a Francisca. Dizer-vos o seguinte. A Francisca está aqui porque há 2 anos, quando o Dr. Diamantino lançou um livro em Valderrãs, num aldeamento turístico que eu recomendo fortemente. A Francisca estava a assistir, eu estava na mesa e a Francisca estava a assistir. E quando vínhamos embora, ela disse-me 2 coisas. A primeira foi, no próximo lançamento do livro, quero ser eu a apresentar o livro. E eu disse, não dá porque a gente tem que ler o livro, quem apresenta o livro tem que ler o livro. Ela disse, não interessa, tu fazes um resumo e eu explico. E aí está, é fazer um resumo e ela explica. E a segunda coisa que ela me disse foi que vocês não falaram verdade. Porque vocês disseram que iam lançar o livro e não lançaram o livro. E isto reflete uma coisa muito importante, que é, nós não somos suficientemente congruentes. Não fazemos o que dizemos e não dizemos o que fazemos. E muitas vezes não estamos, e esta é se calhar a principal causa dos mal-entendidos no mundo, é nós não estarmos disponíveis para perceber que o outro pode estar a entender uma coisa completamente diferente. Ela veio absolutamente desiludida porque não tínhamos lançado o livro. Então hoje nós vamos lançar o livro. Vai lá lançar o livro, Francisca. Então vá. Então é Matilde que ganha o livro. Está lançado. Então, hoje estamos a fazer a coisa certa. Lançámos o livro. E agora temos aqui a Eugénia para nos falar do livro. Uma salva de palmas, Eugénia. Em relação ao livro, dizer só que houve uma preocupação grande da parte dos autores em que isto não fosse científico, tem um grande suporte científico naturalmente, mas tem uma vertente muito prática também. Tem conselhos, tem chamadas de reflexão, tem uma série de partilha resumida no final de cada capítulo, de maneira a que se possa realmente não considerar isto um livro tão científico que desmotiva a leitura. Não, há sempre hipótese de pegar nele, ver em qualquer momento, ir ao fim, perceber se queremos ler mais ou não, porque realmente ele está feito dessa maneira, de maneira a se tornar também atrativo, mesmo para quem não está dentro do coaching. E também é uma chamada à prática, à reflexão, mas também uma chamada à prática, a termos ali algo que nos leve a pensar se faz sentido implementarmos, se faz sentido aprofundarmos mais o coaching ou não, se é só uma coisa para quem está no meio ou se também se aplica a cada um de nós. É essencialmente essa vertente prática que eu gostava de salientar aqui. Depois, uma outra situação que o Diamantino também já falou no início, que é a gratidão, os estarmos gratos. Eu estou grata pelo trabalho com eles, naturalmente, é sempre um desafio, somos
sempre constantemente desafiados a superar-nos mais, mas também devo aqui salientar a intervenção da Catarina em toda a parte das imagens, um trabalho incansável que ela fez na recolha, no design, nas fichas técnicas que vão ver, que são realmente esse material de apoio prático, são muito importantes e é um contributo que foi fundamental também. E em relação ao livro, penso que são os autores que têm agora que dar a palavra final. Vai haver depois, de certeza, uns autógrafos para quem o desejar. Mas a visão deles, que já deram um bocadinho do coaching e deste contributo das neurociências, se calhar para nós gostaríamos de perceber um bocadinho mais em que aspectos das neurociências é que eles acham que isto pode ter implicação para nós que não estamos tanto dentro da temática. Sou eu? Bom, então, aquilo que nós procuramos foi identificar, por exemplo, na metodologia, não é? Na metodologia de coaching, porque é que aquela metodologia eficaz aumenta a probabilidade de nós termos sucesso e de conseguirmos aquilo que nós pretendemos. Porque, efetivamente, o coaching não inventa nada. Vai à psicologia, beber às teorias da atividade para explicar que, efetivamente, há uma fundamentação para porquê que, fazendo daquela forma, nós conseguimos ter melhores resultados. Ou, por exemplo, pensarmos noutros aspectos, como o que estávamos a tentar aqui ver com a Francisca, que nós temos no mesmo sítio, no cérebro, nós temos as nossas funções cognitivas e temos também as nossas emoções. Se nós não tivermos as emoções suficientemente equilibradas, nós não conseguimos pensar de forma mais correta e não conseguimos chegar aos resultados. Ou seja, os nossos níveis atencionais diminuem, a nossa criatividade diminui e, portanto, nós também vamos tentar falar ali da nossa capacidade de memorização e como é que as emoções mal geridas impactam na nossa incapacidade de memorizar, de estarmos atentos, de sermos criativos, etc. O que nos leva, então, ao tal capítulo dos fatores críticos de sucesso, onde nós vamos dizer, de facto, o coaching não vai resultar com toda a gente. E não vai resultar com toda a gente porque, efetivamente, há aqui um conjunto de características que nós temos e que ou estamos disponíveis para as desenvolver, porque, efetivamente, nós não nascemos com os comportamentos que temos hoje, ou então, continuando a fazer o que sempre fizemos, não há coaching que nos salve, porque vamos continuar a ter os resultados que sempre tivemos, verdade? Portanto, esta compreensão de quais são os mecanismos que estão subjacentes, percebemos que a neuroplasticidade nos diz que nós podemos a qualquer instante criar um novo link neuronal e, portanto, se eu tiver um novo padrão de pensamento, eu posso ter um novo padrão de comportamento e isso traduz em ter novos resultados. Já temos aqui o editor, não é, da Vida Económica. Eu gostava que viesse para a nossa beira um pouco. Nós tivemos que, porque a FNAC tem horários, não é? E nós tivemos que começar, já demos 15 minutos, mas eu gostava que viesse para a nossa beira para nos acompanhar. Não, é uma vontade. Tem a cadeirinha, João, mas depois tem que fazer uma cadeirinha para o pé de nós. Então batam palmas enquanto o João traz a cadeira. E vou passar para... Não, agora és tu, anda lá enquanto o João se senta. É. Anda lá, atravessa-te lá. O que é que temos no livro? Não vou falar mais sobre o livro, porque... Nosso objetivo não era vender 100 livros hoje. Se vocês comprarem o livro, vou reforçar uma vez mais que este livro, eu já escrevi bastantes livros, não é? E este livro tem particularidades muito especiais. Nem é um livro completamente académico, porque trabalho na área da academia e a consolidação é completamente diferente. Aquilo que nós pretendemos fazer foi fazer alguma coisa que as pessoas pudessem ler sem ter grandes conhecimentos também. Claro que para os profissionais do coaching são alertas que nós queremos deixar ficar, porque efetivamente nem tudo tem corrido bem na área do coaching e nós temos visto, às vezes as pessoas colocam-se a jeito, não é? Nós vemos isso, colocam-se a jeito e depois têm aquilo que merecem. Eu costumo dizer, e é uma chatice, mas é que a maior parte das pessoas tem aquilo que merece. E eu, por exemplo, tenho muito aquilo que mereço, porque eu faço muito por aquilo que mereço. Tenho uma família fantástica, tenho amigos fantásticos que me acompanham quase para todo o lado, e há aquelas pessoas que se põem a jeito e que não fazem as coisas certas. E depois têm aquilo que merecem também, ao contrário, não é? Por isso, a equipa que se juntou para fazer este livro foi
muito grande, para além do editor, que depois acabou por, digamos, por nos adotar e acompanhou e produziu toda esta edição. A Eugénia, que foi alguém que foi fundamental na construção do livro, porque não estão a imaginar bem, foi dos livros que me deu mais trabalho. Eu normalmente escrevo, depois reescrevo, faço isso nas orientações, faço isso quando vou fazer a arguência de alguma tese de mestrado ou doutoramento, então estou muito habituado a fazer isso. E depois a seguir nós temos, já parece que lemos cruzado, não é? E aquilo não fica bem. Então normalmente utilizo a Eugénia, que já trabalha comigo há muitos anos, e ela tem aquela particularidade de ver tudo aquilo que me escapa. E mesmo assim depois volta para mim e ainda vejo mais algumas coisas. E depois, mesmo assim, nós juntamos, ou melhor, a Catarina entrou, também fez essa parte, a Paula também. A Paula passou-se várias vezes, como é evidente, né? Porque às vezes as coisas não correm bem. E foi dos livros que deu mais trabalho a fazer, por várias razões, porque num livro de desenvolvimento pessoal, se falhar uma palavra não é assim muito grave, mas falando sobre coisas que são muito sérias, falando sobre termos técnicos como o cérebro, não é? E aquilo não ficando direito, pode ser uma chatice, há más interpretações. E nós estamos a falar de uma área séria, que é o coaching, e temos que ter mais preocupações, porque é uma das coisas que nós temos que dar é o exemplo. Não podemos dizer uma coisa e depois fazer outra. Isso é, aliás, nem nós, nem ninguém. Há muita gente que faz uma coisa, ou melhor, diz uma coisa e depois faz outra, não é? E nós temos essa preocupação. Eu, pelo menos, tenho essa preocupação. Portanto, Catarina, muito obrigado. Eugénia, muito obrigado. A Paula, que foi a mestre ou a mestria deste livro, e eu que acompanhei, agora vou passar a palavra para o João para dizer alguma coisa também. Então, muito boa tarde. Em nome da Vida Económica, gostava de vos agradecer a vossa presença nesta sessão de apresentação do livro da Paula Bachir de Lino Ribeiro. E, obviamente, que nós, enquanto editora, temos muito a agradecer e felicitar os autores pela confiança que depositaram em nós e também por terem contribuído com este livro para alagar também o nosso portfólio. Nós somos uma empresa antiga, estamos no mercado há mais de 90 anos, já editamos muitos livros ao longo do tempo, mas temos a noção que este livro é particularmente importante porque aborda um tema que hoje em dia é decisivo, que tem a ver com a parte motivacional das pessoas e das